Olá, estudantes do nono ano do Ensino Fundamental 2. Como vocês estão? Está tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem, né, nesse momento difícil que nós atravessamos. É isso que eu desejo para todos, tá? Vamos dar início aqui a mais uma videoaula de História para o nono ano do Ensino Fundamental 2. Continuando o assunto, né, nós estamos falando aí, né, de proclamação da República, né, nós falamos na aula anterior, né, falamos dos processos históricos, né, para a realização da proclamação da República, né, e como a história tem os seus elos, né, de ligação, né, ele tem os seus ganchos, né, tudo vai se encaixando, né, em alguns momentos, claro, né, a gente precisa prestar atenção nisso também. Nós vamos falar agora, né, vamos ter uma videoaula introdutória de conceitos, né, sobre a política e a economia na Primeira República do Brasil, tá? Como vocês podem ver aqui no primeiro slide que eu estou disponibilizando na tela para vocês. Nós vamos falar sobre a introdução à política e à economia na Primeira República do Brasil, no período de 1889 a 1930. Né? Vamos seguir aqui a cronologia, né? Proclamou-se a República, né? O sistema que antes de governo, né, que antes era uma monarquia, né, de Dom Pedro II, agora é uma república, né, federativa, né, com federalismo, né, uma república governada por presidentes agora, né? Então, né, vamos para o próximo slide, aqui o segundo slide, falar um pouco da política e economia, né? Nós vamos repassar alguns conceitos também nessa aula, tá? Na aula anterior, né, eu falei de alguns conceitos rapidamente, nós vamos não repassar, mas trabalhar eles, perdão, de forma mais atenciosa, tá? Vamos lá. O Brasil após o Império, né? Vamos relembrar aqui. Após a proclamação da República, em 1889, e com a nova Constituição, olha só, nova Constituição de 1891, lembra que eu falei? O Estado brasileiro descentralizou o poder com a autonomia das províncias, né? Por outro lado, tais províncias se tornaram estados, né? Agora não era mais província, era estado, como é hoje, né? E dessa forma, os parlamentos estaduais e municipais passaram a discutir e aprovar suas próprias legislações. Então, olha só, mais autonomia para os estados e os municípios. Embora os estados exerçam autonomia, eles estão ligados à União pelo Pacto Federativo, né? Mas essa autonomia também, né, responde a uma autonomia maior, né, que é a da União, né, que está ligado pelo Pacto Federativo. O Brasil se transformou numa federação, não era mais um império, né, dos remanescentes portugueses, né, de Dom Pedro II. Agora é uma república, né? É uma federação, né? Uma unidade federativa, tá? Que controla os estados, né? Apesar de terem autonomia, eles devem uma resposta à União, tá bom? Então, o jogo mudou, né? Os players mudaram também, mas algumas coisas continuaram atrasadas ainda. Vamos para o próximo slide. Primeira República, vamos relembrar aqui, ó. Primeira República, também chamada, né, de Velha República, né, República Velha, mas esses termos não são mais tão utilizados, né? E agora nós vamos falar aqui, né, mais da República Oligárquica, né? Vamos focar na República Oligárquica. Nós falamos um pouquinho da República da Espada lá na outra aula, né? Que o Marechal Deodoro, o Floriano Peixoto, os dois militares foram presidentes. Agora nós vamos dar atenção à República Oligárquica, os civis, né? A elite, como
governantes, né? Que surpresa! Mas vamos lá. Presidente, né, era o Prudente de Moraes, né, da época. Lembra que eu falei dele na outra aula? Era um civil, né, o primeiro civil a governar depois dos militares, né, depois do Floriano Peixoto e o Marechal Deodoro, né? Ocorreu a política dos governadores, né, que foi aquele esquema do café com leite, né, Minas Gerais ganhando e São Paulo também para a presidência, os outros estados nada, né, os governadores exerciam influência, né, fraudavam as eleições junto com os coronéis do interior, né, então era um tanto quanto estranho o sistema, né. Três aqui, ó, no esqueminha que eu fiz para vocês, acompanhe no slide, ó. O coronelismo, né, também falei para vocês aqui, né, que os governadores, né, eles combinavam os votos com os coronéis, né, fraudavam as eleições com os coronéis do interior, né, então esse fenômeno se chamou de coronelismo também, né, os coronéis exerciam influência no interior, né, domínio, né, passavam medo nas pessoas, né, controlavam ali a região com seus exércitos de jagunços, né, e tudo mais, né, e aí eles acabavam obrigando as pessoas, né, a votarem nos candidatos que o governador indicava, né, que ele tinha conchavo, enfim, o coronelismo é um fenômeno fantástico de se estudar, que dá para a gente entender várias coisas que acontecem até hoje no Brasil, tá? 4, né, a política do café com leite, né, que é o que eu falei para vocês também, que é semelhante à política dos governadores, né, fraudes eleitorais, né, esferas de influência, né, onde Minas Gerais e São Paulo apenas ganham a presidência, né, se elegem, né, para a presidência da República, e os outros estados, né, Rio Grande do Sul, Bahia, né, ficam lá com seus candidatos sempre perdendo, né? Vamos para o próximo slide aqui, ó. Nós vamos entender o que é uma oligarquia. O que é a oligarquia? Vamos lá. É um governo em que o poder é exercido por um grupo restrito de pessoas, tá? Pequeno grupo de pessoas, geralmente do mesmo partido, né? Família, classe, etc. São pessoas que comungam dos mesmos ideais, né? Tem as mesmas ideias ali, um pequeno grupo, né, que tem os mesmos interesses, né? E aí governa ali, né? Em que há predominância de um pequeno número de pessoas no poder. Então é uma elite, né? Uma elite, pequeno número de pessoas ali, né, com muitas influências, geralmente com muito dinheiro também, e que governa, né, que manda ali na situação. Isso aconteceu muito no Brasil, né, durante a Primeira República, né? Não é porque a monarquia caiu, né, e que se formou a República que todos os problemas foram resolvidos, né? Não, pelo contrário, né? A República herdou muitos problemas da monarquia e foi resolver eles muito tempo depois. E ouso a dizer que alguns até não resolveu até hoje, né? Como, por exemplo, os resquícios, os respingos, né, que a escravidão causa na nossa sociedade até hoje. Mas vamos para o próximo slide. Vamos entender como que era a estrutura econômica da Primeira República, né? No início do século XX, São Paulo era completamente formada por fazendas de café, atividade econômica que se tornou hegemônica, de forma que, para os cafeicultores, os interesses agrícolas coincidiam com os interesses nacionais. Então, olha só, né? A estrutura econômica era agrícola, né? E depois passou a ser cafeicultora ainda, né? Do final do século XIX, ali para o início do XX, né? Vocês entendem que Ribeirão também participou disso, né? Ribeirão Preto vivendo o seu processo o seu processo econômico, né, de grandes fazendas de café, né, desde o final do século XIX até o começo do início do XX,
né, começo do início, né, perdão, até o começo do 20, né, Ribeirão Preto ganhou o status, né, por exemplo, de maior exportador de café do mundo, né, e até de Petit Paris, né, Pequena Paris, né, por causa da forte presença, influência cultural francesa, que, né, virou um centro cultural aqui da região também, né, para as elites, logicamente, e uma grande exportadora de café, né. Ribeirão Preto, por exemplo, viveu essa época, né, da Primeira República e a estrutura econômica totalmente agrária, né, das grandes fazendas de café, né. Vamos para o próximo slide aqui. Próximo slide, vocês têm uma fazenda de café no estado de São Paulo. Tá? Vocês podem ver, né, mais ou menos aqui como que era a estrutura. Né? Várias curvas aqui de plantação, né? várias ruas de plantação aqui, né? Os pés de café, né? E vastas extensões de terra, né? Grandes fazendas. Né? Tinha um coronel aqui, inclusive em Ribeirão, que se chamava Coronel Francisco Schmidt. Né? Aqui a gente, para quem é de outra cidade, né? Outro lugar, a cidade é Ribeirão Preto, né? Interior de São Paulo, tá? Estado de São Paulo, Brasil. E tinha um coronel aqui, né, que chamava Francisco Schmidt, né. Ele é de descendência europeia, né, alemã, e veio para cá, para o Brasil, pequeno ainda, e os pais enriqueceram, né, e ele também, e aí acabou formando um patrimônio bem grande, né, de fazendas de café. Ele chegou a ter mais de 25 a 30 fazendas, por exemplo, né? Grandes extensões de terra, né? Para plantio de café. Né? Você vê o tamanho do poderio, né? dos grandes cafeicultores da época. Né? Eram pessoas muito ricas, né? Com grande poder. E eram essas pessoas, né? Como o coronel Francisco Schmidt, aqui de Ribeirão Preto, que dominavam a política, né? da cidade. Né? Aqui tinha outro coronel também, que era o coronel Quinzinho, né, que fazia oposição ao Schmidt, né, tinha essas coisas, né, essas brigas de coronéis também, porque eles viviam fazendo alianças, conchavos, né, influenciando a população, né, mandando os jagunços obrigarem a população a votar em tal candidato, e o outro fazia a mesma coisa, o outro coronel que não gostava do outro. Então tinha essa briga política, né, em alguns lugares, né, um coronel, outro coronel, né, na mesma cidade, e Ribeirão Preto também passou por isso. Né? Então, olha só, lá, finalzinho do século XVIII, né, início do século XX, né, até 1930, que aí tem a quebra da Bolsa de Nova York, né, que o café aí desce, né, o café não fica mais em foco na economia de exportação nacional, e começa a era Vargas, né? O Getúlio Vargas entra no poder. Então olha que interessante, né? A nossa cidade também participou desse processo, né? De grandes fazendas de café, né? Teve grandes fazendas de café, teve coronelismo, né? Teve coronéis, grandes coronéis, né? Então é bem interessante, né? Nossa cidade também está inserida diretamente nessa realidade. Vamos para o próximo slide aqui, ó. Vamos entender, falar um pouco mais da política do café com leite, né, que eu falei para vocês na aula anterior. Vou explicar melhor aqui para vocês o que é a política do café com leite, 1894 a 1930, né, que foi a época em que ela vigorou, ali na Primeira República, né. Foi um acordo entre o governo federal e as oligarquias de São Paulo e Minas, né, as elites que governavam ali São Paulo, estado de São Paulo e estado de Minas Gerais. São Paulo, nesse momento histórico, ficou conhecida pelos grandes produtores de café. Lembra do Francisco Schmidt, Coronel Quinzinho aqui de Ribeirão, grandes produtores de café que eu falei para vocês, né, assim como tinha em várias cidades aí do Brasil. Né? E São Paulo era
o point, né? O lugar que eles se reuniam mais, né? Que era o estado que era praticamente todo cheio de fazenda de café, né? Era São Paulo, era a base deles, né? Dos cafeicultores. São Paulo era conhecida pelos grandes produtores de café e Minas Gerais pelos grandes criadores de gado, né? Enquanto estava ocorrendo tudo isso aqui em São Paulo, né, com o café, né, o café em alta, lá em Minas Gerais era o gado, né? Tinha lá o rei do gado também, né? Hoje a gente pode dar esse título para outra pessoa, mas tinha o rei do gado lá em Minas Gerais, né? E aí é muito interessante essa dinâmica, né, de café com leite, São Paulo e Minas Gerais, né? Vamos continuar aqui, ó. Dessa forma, a dobradinha Minas e São Paulo ficou conhecida como política do café com leite. Simples assim. Café produzido em São Paulo, Minas produzia leite, né? São Paulo produzia café, Minas leite, café com leite, tá? De 1894 a 1930, o governo brasileiro alternou-se entre as oligarquias mineiras e paulistas. Então ficou essa gangorra aí. Uma hora elegia São Paulo, outra hora elegia Minas, outra hora elegia São Paulo, outra hora Minas. E os outros estados ficavam ali, né? Oh, e aí, quando é que vai chegar a nossa vez? Bahia, Rio Grande do Sul, né? Pernambuco, né? E aí? A gente tem candidatos aqui também, né? Por que só ganha o pessoal de Minas e São Paulo, né? Porque tinha essas fraudes aí de eleições, né, da época, né, entre as oligarquias, né, quem tinha mais poder era quem subia lá em cima da gangorra, né, quem tinha menos ia ficando embaixo, né, e os outros nem chegavam ali perto, os outros estados, né. Vamos para o próximo slide. Voto de Cabresto. Vamos entender um pouquinho aqui sobre o voto de Cabresto, que eu falei para vocês também na outra videoaula. Durante a Primeira República, o voto era masculino, mas a maioria da população era formada por pessoas analfabetas, que, conforme a Constituição de 1891, eram proibidas de votar. Olha só, os analfabetos não podiam votar. Era constitucional isso. Essa situação facilitou a troca de favores entre o governo federal e os governadores, tá? Estes, aliados aos coronéis, grandes proprietários rurais, executavam o voto de Cabresto, que consistia na manipulação do voto conforme os interesses dos governantes, né? Então, o pessoal ia lá, né, obrigava, né, quem era analfabeto mesmo, passava, vota lá, meu filho, vai votando, né, e vote no meu candidato, né, que é a imagem aqui que a gente está vendo, né. O coronel da cidade tem muito poder dentro da cidade, né, mesmo que você não for empregado dele, da fazenda dele, você tem medo, né, porque o coronel tem armas, tem exército de jagunços, né, tem poderio ali na cidade, então ele vai falar, você vai votar em quem eu quero, e você vai lá e vota, né, porque não tem o que fazer. O coronel, ele tem o poder, né, ele tá no jogo do poder, ele tá com ele ali na mão, né. Então as pessoas eram oprimidas e votavam em quem o coronel quisesse. É o que a imagem representa aqui, né, que eu trouxe para vocês. Me lembro que ocorreu um fato aqui em Ribeirão, que o coronel de mais destaque, né, o coronel Quinzinho, ele fez a cidade ir na contramão de uma eleição presidencial, né, votou em um candidato que não ganhou a eleição, não me recordo qual, a presidência da República, né. Ribeirão votou, né, mais nesse candidato, né, por obra desse coronel, do coronel Quinzinho, que influenciou a população, né, a votar nele, porque era o candidato preferido dele, né. E aí Ribeirão, se dependesse de Ribeirão, elegia o candidato que não foi eleito no país, né, porque a maioria das pessoas votou, né, nesse, por causa da influência do coronel aqui, Quinzinho, Ribeirão Pretano. Depois eu vejo qual que é o presidente e posso falar para vocês, tá? Esse fato ocorreu aqui também na nossa cidade, né?
é um exemplo da influência do coronelismo, né? Você manda os eleitores da cidade votarem em quem você quer porque você tem poder, você tem exército de jagunços, você tem arma, você é influente, né? Você conhece o delegado, né? Você tem dinheiro, então é isso, tá? Vamos para o próximo slide que acabou, tá? É isso, obrigado, tá? Pela aula, se cuidem, fiquem em casa, se for sair por necessidade, usem máscara sempre, sigam os protocolos sanitários, tá? Vamos nos cuidar. Um abraço, bons estudos.